Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Depois do almoço e da paradinha, nós vamos iniciar aqui no palco 2 a nosso painel sobre mídias digitais, a nova cultura de relacionamento com o cidadão. Quero convidar os nossos painelistas, o Fernando Farias Stern, coordenador de comunicação digital e relacionamento cidadão da Prefeitura de Niterói. Tenham a bondade de sentar e ocupar os espaços. Fique à vontade. E o Leonardo Fischer também, que é cofundador da State Monitor de Porto Alegre, que vão participar desse painel. Se o senhor quiser sentar aqui onde eu estou, fica à vontade. Ah, tranquilo. Não, você vai ver lá. Ó. Não vai? Então tá. Então, tenha bondade. Vou deixar para você aqui. Ali está o... Então, nosso painel sobre mídias digitais, a nova cultura de relacionamento com o cidadão. Nossa intenção aqui, com os painelistas e na discussão dessa tarde, é tratar especificamente da participação das construções que nós temos no campo do uso das tecnologias para o relacionamento com o cidadão e também na evolução que nós buscamos nessa comunicação dos governos, das administrações, das políticas públicas locais, com o uso das mídias sociais para que a gente possa efetivamente desenvolver um relacionamento mais adequado, mais assertivo, mais de transparência com as nossas comunidades locais. E para isso as mídias sociais têm um efeito extremamente positivo no relacionamento, na comunicação, na transparência, nessa troca de informações positiva com o cidadão, com as nossas comunidades. E neste campo também nós temos uma série de inovações, uma série de circunstâncias positivas de melhoramento que ajudam os nossos dirigentes, os nossos gestores, os nossos secretários a desenvolver as nossas políticas relacionadas às mídias sociais, à área de comunicação. Por isso, tanto o Fernando como o Leonardo, que estão aqui conosco, vão ter a possibilidade de conversar com vocês, de trocar ideia e queremos que vocês possam aproveitar isso ao máximo. De modo que já convido o Fernando para que inicie a sua palestra, desenvolva já os seus encaminhamentos aqui, saudando e agradecendo a participação de vocês dois. Bom, boa tarde, gente. Eu confesso que, apesar de trabalhar com isso de comunicação digital, tecnologia, eu ainda sofro com algumas coisas. Uma delas é esse modelo novo de palestras, onde ouve no radinho aqui, fala ali, eu fico meio enrolado. É estranho, mas eu vou tentar não gaguejar, não fazer nenhum meme, não passar vergonha. Vamos lá. Tem pessoal chegando, sentando ainda? Acho que a gente pode... Bom, eu perdi seu nome. Qual é o seu nome? Eudes. Eudes, prazer. Obrigado obrigado para você e ao Instituto pelo convite. Eu fiquei muito satisfeito de ser convidado. Eu trabalho na Prefeitura de Niterói, sou coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão. Eu acho que acho que o Instituto, o pessoal me encontrou no Connected Smart Cities, um outro evento grande que aconteceu em São Paulo. E a gente tem participado já há algum tempo, porque, de alguma forma, a gente criou um caso ali na cidade, né, em Niterói, de algum sucesso na utilização da plataforma digitais para relacionamento com o cidadão, para tomada de decisão. Isso tem sido considerado um recurso importante da gestão já há alguns anos e, de alguma forma, estamos tentando contribuir com o debate público sobre isso. Bom, vamos passar aqui. Niterói, eu não vou conseguir ler tudo, né? Mas Niterói é uma cidade de 500 mil habitantes, né? O último censo caiu um pouquinho, essa polêmica do censo, mas é entre 480 e 520 mil habitantes. Tem um índice, um DH muito alto, 7º do país, 1º do estado. Tem outros índices importantes, de anos de escolaridade, conectividade das casas, é muito alta, mas não deixa de ser uma cidade do Rio de Janeiro, com muita desigualdade também, né? Com diferenças sociais claras. E isso é sempre um desafio que eu vou falar no final. Bom, aí, vamos lá. Em 2012, né, tem uma eleição importante na cidade, muda o governo para 2013, é a gestão que vem até hoje, né, eu entro no governo aí. E tinha uma cidade que já tinha esses índices todos, né, de DH altos, alta escolaridade, alta conectividade, e pouquíssima abertura à participação cidadã por meio digital, mesmo em tempos
faz muito tempo, 2013, mas já tinha redes sociais potentes, enfim, o governo não tinha nada. Tinha um Twitter largado lá que não funcionava. E a gente entrava com um discurso de que, bom, a cidade precisa se abrir, ter fóruns de participação, tanto para as conferências públicas, coisas tradicionais, né, audiências, conferências, como também para os canais digitais. A gente organiza as redes, né, e adota o Colab. Está ali no cantinho o Colab. O Colab é muito importante. O Colab é uma startup, uma empresa de tecnologia voltada cada vez mais à integração da gestão cidadã das cidades, enfim. Estão em muitas cidades do país. Aqui no Rio Grande do Sul, eles fizeram pelo menos uma vez um orçamento participativo via Colab, o governo do estado fez. Eu conheci o governador, inclusive, numa mesa do Colab há uns bons anos atrás. Eles são nossos parceiros já há muito tempo lá. E tem muitas cidades também. E eles vão aparecer, o Colab vai aparecer o tempo todo aqui na conversa. Mas para vocês terem uma ideia, né, a gente montou redes muito robustas, porque a cidade tinha uma demanda, identificou a demanda, e você coloca, né, tem um Instagram com 202 mil seguidores, um Facebook 313 mil, um Twitter 150 mil pessoas, e no Colab, está faltando aí, tem 180 mil pessoas cadastradas, numa cidade de 500 mil habitantes. É muita gente mesmo, são redes muito robustas. O Colab é por meio de um aplicativo, né? O Colab é um aplicativo para o cidadão, também pode usar web, né? Mas para a gente, e vai aparecer mais na frente, é uma ferramenta de gestão das demandas, de integração disso, é um backdoor, né? Eu chamo Gov, de governança da relacionamento com o cidadão, por isso é tão importante. E também você pode, através do Colab, fazer comunicações diretas e fazer o que a gente faz muito, consultas públicas. Bom, essa aqui, né, demandas totais, que a gente registrou nos últimos anos, né? Desde que começamos a registrar isso, quase 200 mil demandas do cidadão, 93 mil via aplicativo do Colab, 83 mil via central de ocorrências, que é tudo que vem de redes sociais, você cadastra manualmente. Esse ano foram 43 mil demandas, né, tem um aumento de 20%, e a resolução é muito alta, porque o governo comprou com o tempo, cada vez mais compra a ideia de falar com o cidadão diretamente o tempo todo, no mesmo nível e o mais rápido possível. Isso tem inclusive, um impacto positivo na avaliação do governo. Enfim. Eu pedi para separar esse slide, para ficar mais claro, né? Em 2019, a gente tinha 18 mil demandas no ano. Pandemia, em 20, ficou a mesma coisa, né? Todo mundo em casa, enfim. 21 começa a abrir mais, e aí vem a abertura total, né? Tem uma curva de crescimento muito grande, absurda, é difícil de lidar com ela, porque significa gente, tempo de pessoas, capacidade material do governo atender as demandas. As demandas são, em geral, de zeladoria urbana, mas de qualquer outra coisa também. Então, a gente está num ciclo de crescimento que não é fácil prever onde vai parar, né? Então, esse ano, estamos em novembro ainda, isso até o começo de novembro, tem 45 mil demandas cadastradas do cidadão diretamente da prefeitura via Colab ou redes sociais. É muita coisa. Bom, isso aqui não vale a pena, é pequeno para mostrar, mas são casos, né, de sentimento das pessoas reclamando e depois mudando a percepção a partir da resposta que tem do governo. E aí tem esses dois vídeos, eu vou tentar passar aqui. O som chega lá, né? Eles estão nos ouvindo aqui, vamos abrir ver se o vai som. funcionar, hein? Não estou ouvindo. Sobre o som aí do palco 2. Publicações que ele fez estão resolvidas. Uma reclamação do bem, né? Você vai ver aquilo sendo solucionado. Um buraco na calçada pode machucar alguém. Agora, com ele resolvido, ninguém se machuca, né? Bom, o primeiro vídeo passou, era importante no começo, né? Esse é um porteiro de um edifício na cidade. A galera do governo tinha questões de saber se era mesmo, quem ele era, porque ele tinha feito 3 mil. Ele já fez mais de 4 mil demandas no Colab. Nesse tempo ele tinha feito 1.000 e poucas. E ele foi personagem da matéria do Jornal Nacional sobre participação dos cidadãos na gestão pública, né? Foi um dos cases chamados. E aí ele apareceu, a gente não sabia quem ele era, descobriu pela televisão. Era um porteiro de um edifício que passava os dias nos caminhos que ele fazia, demandando as coisas, ajudando a colaborar com a cidade, né? E é engraçado que no governo, inicialmente, tinha uma resistência. Achava-se, alguém da política, um candidato a vereador, quer aparecer. E não era nada disso, né? Era um cidadão que comprou a ideia e esse especialmente comprou a ideia, mais do que seria razoável supor, e seguir em frente. E tem esse outro caso, vamos ver se vai. Som de novo. Abre o som aí, por favor.
Eu de me ajuda? Som no palco 2, volta e abre de novo. Se puder voltar esse vídeo. Não sei como faz. Ah, sim. Pronto. O colaborador quando da dão Prefeitura certo, de Niterói são vai faltar eficientes. Tô com 2 ao mesmo tempo. Gente, eu falei que eu passo vergonha com tecnologia? Não, vai lá de novo. Costuma funcionar. As coisas quando dão certo, são eficientes, a gente também tem que exaltar. Ontem, eu estou aqui em São Domingos, eu estava passando por aqui de bicicleta, andando com meu filho caiu. Esse bueiro aqui estava sem tampa. E a bicicleta do meu filho, a roda dianteira caiu, enfim. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas eu prontamente fui no Colab e coloquei essa solicitação, notifiquei a prefeitura que esse bueiro estava sem tampa, correndo um grande risco. E hoje, ontem mesmo, à noite, a prefeitura já tinha me respondido que já havia colocado a tampa do bueiro. E eu vim aqui hoje é segunda-feira, dia 19, constatar e de fato está aqui. Parabéns pela prefeitura de Niterói, parabéns pelo funcionamento do aplicativo. Toda a produção é As coisas quando e fruto do trabalho de mais de eu tô ouvindo um outro 300 áudio. pessoas Olha, que sobrevivem nós estamos com desse alguma modelo de negócio. A outra maioria apresentação mulheres. aqui no palco 2, aqui, se der para cortar. A horta me tirou da depressão. E aí eu que me sinto bem na horta. Palco 2 está com áudio... Cortou. Acho que cortou. Vocês estão ouvindo também? Tinha outra coisa falando no fundo aqui. Bom, esses vídeos são interessantes, né? Tem outros cases, mas são cases bem legais. Um é um case do cidadão modelo, né? Comprou a ideia, ficou um cara que, imagina, invisível, né? Investir no plantio. Voltou o barulho. Implicâncias. Que é invisível, e essa era uma questão. Por que as pessoas do governo achavam que era um político, alguém queria ser político? Que tradicionalmente é isso, né? Quem fazia influência sobre os serviços públicos demandava os vereadores, associações organizadas, gente do governo, e não era um cara totalmente desempoderado antes da gente criar canais diretos de relacionamento com o cidadão e de demanda de serviços. E o cara comprou isso e virou um exemplo gigantesco. E o outro cidadão é um detrator, normalmente seria um detrator, né? Passa, se machuca, reclama, fica com raiva, fala mal para a família, fala mal para os amigos, posta em rede social. E se a gente não tivesse aberto canais muito claros de relacionamento, ele não teria o retorno que ele teve e não teria virado opinião como virou. Então, de algo negativo virou positivo. É sempre assim? Claro que não. Mas a ideia passa por isso, né? De conseguir falar com as pessoas quando as coisas acontecem com elas. Bom, vocês estão no Rio Grande do Sul, aqui tem casos muito mais graves atualmente de desastres naturais, mas a gente viveu no Rio na última semana, em Niterói especialmente, no dia 18, se não me engano. Voltou o som, foi maluco. O aniversário da cidade foi dia 22, foi ontem, 450 anos. Muito importante, enfim. E aí no dia 18 tinha um palco montado na praia, tá aqui a imagem meio desoladora, para um show da Marisa Monte. Minutos antes do show veio um vento de 140 km por hora e derrubou o palco. As pessoas não se machucaram, conseguiram correr, enfim, mas podia ter sido pior. Não teve o show. E, bom, e aí começa já nesse momento uma questão, né? Que aí a culpa da prefeitura, enfim. Mas aí na comunicação direta com as pessoas aparece o tamanho, do volume do vento e tal. Isso foi importante. Mas já aí pior do que isso, nessa mesma tempestade, tem uma árvore caída aqui, caíram dezenas de árvores, a fiação, enfim, e faltou luz. E está até hoje, já são 5 dias, com problemas graves com falta de luz. Na cidade, gravíssimos, né? Com barricada, o pneu queimando o pneu, porque falta luz há 4, 5 dias para as pessoas. E a concessionária de Niterói é a mesma de São Paulo, a ANEL. E São Paulo teve um problema grave recentemente, a gente está com o mesmo problema, e isso virou uma pendenga. Mas, enfim, a gente registrou aqui, eu pedi para registrar meio rapidamente, né? A quantidade de demandas diretas que a gente recebeu, pelo Colab, pelos grupos de Facebook, que a gente monitora os grupos de Facebook para responder lá também, e nos posts da própria prefeitura, né? A prefeitura postou sobre isso, veio 500 no Facebook, 4.000 no Instagram, muita gente se queixando de algo específico, de falta de luz, ou da questão geral. E a ideia ali foi tentar responder em tempo real, o mais rápido possível, sempre, e o mais sinceramente possível a questão. Tinham 2 questões ali. Ajudar as pessoas a resolver seu problema, entender qual é o problema, enfim. E também, o problema de imagem, de percepção pública, deixar muito claro que a concessionária de energia elétrica é uma concessão privada e federal. Então, o município tem pouquíssimo a resolver sobre isso. Embora tenha entrado na justiça depois, enfim, aparece aí um dos vídeos que tem muita visualização, acho que aparece
na frente, bom, não aparece na frente. O vídeo que eu tirei da apresentação para não ficar muito grande é um vídeo do prefeito que fala que entrou na justiça contra a concessionária, ganhou. Eles tinham 6 horas para resolver, não resolveram, claro. Hoje a multa aumentou, a multa diária, mas é algo que ainda vai render um tempo e é um problema grave. Mas a gente percebeu que nas primeiras horas, daí por diante, com comunicação em tempo real, relacionamento 1 para 1, né? Respondendo todo mundo, que mudou muito o teor, o conteúdo das demandas, das questões das pessoas, né? Elas pedem ajuda, mas entendem da onde está a responsabilidade. Isso é um case importante, porque é avassalador. Vocês imaginam que a gente chegou a ter 40 mil unidades sem luz na cidade. São 220 mil unidades. Então, 50 mil unidades sem luz. Tem unidades sem luz já há 5 dias ou intermitentemente. Nas áreas mais pobres, muito pior, porque eles não atendem, mas também em áreas ricas da cidade. Inclusive adutoras de água. É um problema, começa a virar o caos mesmo, meio... É inacreditável como a gente depende da energia elétrica. Né? Bom. Mesma coisa, né? Tem ali... eu falei que não estava assim, ó. As publicações da prefeitura tiveram um alcance muito alto, muitas visualizações dos vídeos, né? Foi tudo muito relevante. Está sendo ainda uma crise em andamento. Eu tive que... Quase que eu não vim, na verdade. Eu vim de uma hora porque estava difícil sair de lá. Bom, a outra vertente, e tem muito a ver com relacionamento com o cidadão também, e é o que a gente já foi premiado, enfim... embora a gente faça uma coisa que quase ninguém faz no volume que a gente faz, no relacionamento com o cidadão, atendimento de demanda, realização de serviço público via canais digitais, nós também temos uma outra vertente que o Colab existe no Colab, a gente usa muito, que são as consultas públicas, né? A gente já fez 61 consultas, estão aprovando mais uma hoje, quando acabar aqui vou aprovar. Teve 106 mil participações já em consultas. Ali tem alguns exemplos, né? A consulta do plano colaborativo de retomada das aulas, meio da epidemia, pandemia, aquela dificuldade volta, não volta. Uma grande consulta pública, bastante gente participou, especialmente mães, né? Eram mulheres mais jovens da periferia, dando suas opiniões e contando como estava sendo a realidade em casa antes para planejar a volta às aulas. O do Castramóvel é outro tipo de consulta muito claro, assim, onde o Castramóvel vai ficar primeiro. 2 mil participações, foi importante também. E uma da melhoria do Campo de São Bento. É um parque público importante, tem parques importantes, o Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tem parques importantes, é o parque mais importante da cidade. Ele fazia aniversário, não lembro de 100 anos na época, eu acho, e ia ter uma série de intervenções. A gente convenceu o prefeito a fazer a prioridade das intervenções a partir de uma consulta pública via Colab, foi super de muito sucesso também. E a principal a maior de todas, a do Paulo Gustavo, no dia que ele morreu. O Paulo Gustavo era de Niterói, tem uma grande comoção na Covid, enfim, na cidade, homenagens. E já tinha um desejo antigo de uma parte da cidade, do governo, de mudar o nome de uma rua fundamental da Zona Sul, que se chama Coronel Moreira César, que é um cara conhecido basicamente por ser um genocida. Né? Mas tinha o nome de rua porque era um coronel importante. E era difícil, né? Muita resistência. Então, bom, vamos homenagear o Paulo Gustavo e vamos botar na Rua Paulo Gustavo, que era a rua que ele frequentava. Rua Paulo Gustavo agora. Antiga Rua Moreira César. E em um dia de votação, 1 dia e meio, teve 34 mil participações. Na verdade, teve menos do que podia ter, porque caiu o sistema. A nuvem da Amazon não aguentou, teve que comprar mais nuvem. Foi muito forte mesmo, muita mídia, muita coisa, e levou a mudança da rua, como está ali. E uma participação, uma visibilidade muito grande. É a maior consulta que o Colab fez até hoje no Brasil, de longe. Assim. E é um dos maiores casos de consulta pública, talvez o maior, via internet, canais digitais que um governo tenha feito no Brasil. Governo local, claro. Né? Aí tem outros exemplos, né? O PPA, por exemplo, a gente fez 2 PPAs já via Colab, né? Com participação super alta. Aqui está faltando o do segundo PPA. Foi 4 mil participações, acho que está ali, ó. 4.400 participações. É absurdo, né? Você tem a participação das plenárias presenciais com 480 pessoas, que não foi pouco, e 4.500 participações via consulta. Então foi o PPA mais participativo da história de longe, e os resultados da consulta pública viraram um BI que foram para a Câmara poder aprovar o PPA. Então esse caso é premiado, não pela... Quem levou ele para outros eventos foi a Secretaria de Planejamento e foi reconhecido em um monte de lugares, né? NAP, enfim, porque é um caso muito próprio. Tem outras, né? Estão aí, muitos números, não vou passar por isso o tempo todo, não, acho que não é o centro. E, bom, a gente, para terminar, porque toda apresentação tem que ter isso, né? A gente muito se autologia demais, né?
imagina, a gente apanha, erra, tem muito problema e tal. E tem, entre muitos desafios, um dos desafios é dar conta daquela participação crescente. Quer dizer, com gente para atender, mantendo tempo de atendimento, o governo conseguir atender materialmente aquilo, é sempre um problema. Convencer a gestão pública, porque muda o gestor, muda o secretário e tal, de que essa cultura de participação ela não é uma coisa pontual, ela é perene e permanente. A gente tem muitos sucessos nisso, né? Conseguimos que as regionais, as subprefeituras que antes eram meio concorrentes, agora elas fazem ao contrário, elas cadastram as demandas que recebem do povo no balcão, no mesmo sistema que a gente, para juntar tudo numa inteligência só. E tem essa questão, né? Bom, a LGPD ela impede algumas perguntas, alguns dados, mas por inferência, conhecimento do território, a gente tem certeza, né, que mesmo na participação de demandas de serviço público e também nas consultas públicas, especialmente, tem sempre um déficit, né, ligado a questões geográficas, aonde a pessoa vive, né, de renda e etárias. Os mais jovens participam menos, se empoderam menos da cidade, que quebra uma lógica, uma ideia antiga, né, de que se é digital, os jovens não participam, não é verdade, né? As pessoas se apoderaram disso. A maior faixa de participação está nas 30, 50 anos, por exemplo. Renda e geográfica são conectadas, né? É mais difícil e não é só pela questão de acesso, né? O smartphone está muito disponível, ou de conhecimento de ferramentas, tem muito a ver, embora tenha a ver com isso também, a gente está trabalhando sobre isso, tem muito a ver com o sentimento de empoderamento das pessoas sobre a cidade, né? Posso dar opinião, minha opinião é ouvida, eu faço parte. A classe média, as classes mais privilegiadas têm a ideia de que elas podem opinar e fazem pressão. Os mais pobres das periferias fazem menos, a gente trabalha o tempo todo para diminuir isso. Temos alguns casos de sucesso específicos, né? Essas demandas, por exemplo, nas chuvas, vêm da cidade inteira. A consulta pública da volta às aulas, a participação foi totalmente enviesada. Ela é um caso único, né? Mais para a Zona Norte, mais de mulheres jovens, mais de mulheres negras, porque são as mães das crianças nas escolas públicas. Isso é um sinal e a gente está trabalhando o tempo todo para tentar chegar a um nível de equidade, onde a gente possa bater na mesa e dizer, bom, toda a cidade participa de forma igual, todo o resultado aqui é o que a gente consegue ter. Mas acho que a gente tem um caso de muito sucesso, que pode servir de exemplo para outros governos locais, governos regionais. A gente esteve em Brasília na transição do governo federal. Eu fui 2 vezes em duas conversas diferentes para falar do nosso caso lá. E eu acho que é muito bom estar aqui, né? Estar num lugar mais longe. Eu não sei bem a composição dos convidados, mas eu imagino que seja mais do sul do Brasil. E quanto mais a gente puder colaborar, estamos à disposição para isso. Muito obrigado, Eudes. Você passei do tempo, desculpa. Na verdade, a maioria nem é daqui. Os daqui se arrepiaram um pouquinho com as chuvas. Eles conhecem a região, né? Então eles se arrepiaram um pouquinho, ficaram um pouco para trás. A maioria do pessoal que veio é de fora. Porque nós estamos aqui, todo mundo sabia que subir a serra aqui não ia ser fácil. Mas quem já estava com passagem comprada e era de fora não tinha saída. E muitos municípios aqui ficaram inviabilizados de vir também, porque as suas cidades estão embaixo d'água. Ninguém me falou isso, hein? Eu vim no risco, então não sabia. Me falaram que era perto de Porto Alegre, não tinha perigo. Não. Aqui em Gramado caiu um edifício essa noite, né? Caiu um edifício. Então, muitos aqui no Sul, inclusive, não estão prestigiando exatamente. Santa Catarina também, muita gente. Exatamente por causa disso. As cidades estão fechadas, estão até sem aula. Então, tivemos isso, nós não conseguimos superar isso, né? O que é possível a gente faz, o que isso aí não já foge da nossa possibilidade. Fernando, muito obrigado. Fernando Farias Stern, né? Do município de Niterói, que trouxe a experiência. O Colab é uma ferramenta extremamente interessante, tem muita força em São Paulo, principalmente, né? O Gustavo, que é trabalha muito a ferramenta, então desenvolve pelo país esse processo, é bastante interessante. E nessa área de relacionamento e que ativa também pontos não só da interação com o município, mas na busca de receber as demandas do município, mas com um gatilho diferencial também, que é a questão relacionada à participação ativa e rápida em ouvir a sua comunidade sobre algum outro tipo de demanda que você tem. Numa outra ponta, nós também temos aqui
com uma outra linha de posicionamento em relação às mídias sociais e essa cultura do relacionamento com o cidadão, o Leonardo Fischer, que é cofundador da Senti Monitor, que também vai tratar um pouquinho dessa questão da comunicação e da sua exemplificação dentro desse processo. Fique à vontade, Leonardo. Muito obrigado. É difícil falar e ouvir a própria voz no microfone. Mas muito obrigado. Eu acho que devia aparecer a minha... Vamos ver se aparece aqui. O palco 2 aí, a apresentação do Leonardo. Obrigado. Já. Então, eu agradeço aí a atenção de todos, a oportunidade de expor aqui. O que eu vou falar é justamente sobre essa questão de como as mídias sociais, a web, o conteúdo online impacta na comunicação com a administração e isso está se tornando parte de uma nova cultura. Tá? Aqui eu tenho um breve resumo onde eu vou apresentar um pouco da tecnologia, o que é necessário. Eu, como sócio da empresa, trabalho com a parte da tecnologia aqui, vou apresentar um pouco da tecnologia e como essa tecnologia foi utilizada em alguns cases para impactar a comunicação e a parte de interação com o cidadão. Toda a ideia básica é que a web é o maior grupo focal do mundo. Antes de tudo, a gente sempre ouve aquela dica de mãe, né? A gente tem 2 orelhas e tem uma única boca. Isso é tudo para quê? Para a gente ouvir mais do que falar, certo? E a partir da web, a gente consegue ouvir o que as pessoas estão falando, quais são as suas dores, suas necessidades, seus desejos, aquilo que incomoda essas pessoas na vida em sociedade. E a gente precisa entender isso e a web, sendo uma mídia espontânea, ela permite que a gente ouça aquilo que as pessoas realmente estão querendo, que dói para elas. Tá? Porém, ouvir isso tudo de maneira manual é difícil, porque são muitas fontes, é como beber água de um hidrante. A gente recebe muitas informações, recebe de diversas direções diferentes, numa velocidade muito rápida. A gente precisa de apoio computacional para isso. Lá na Senti Monitor, nós desenvolvemos algumas tecnologias que permitem que o administrador execute algumas atividades que permitem que ele escute melhor a população. A primeira delas é que monitorar as redes sociais, onde ele olha para todas as redes, a parte pública autorizada de Facebook, Twitter, Instagram, e escute essas mensagens, as menções das reclamações, categorize essas mensagens segundo o tema, por exemplo, está reclamando da educação, da saúde, da segurança, e explore esses dados, né? Entende o que eles estão falando, o que a população está falando sobre os problemas, escute o que se fala em termos de notícias, o que está impactando a cidade, qual é o sentimento da população em relação a esses eventos, o que está acontecendo, quem são os principais influenciadores, os players, aquele pessoal que guia as conversas e guia as narrativas, entender isso e entender sobre o que está se falando. E a partir disso, a partir dessa captura e identificação desse conteúdo, é necessário mensurar, entender qual é o volume de mensagens, qual é o volume de sentimento positivo, negativo, como as notícias estão chegando e, dessa forma, avaliar a evolução do tempo, a evolução das ações e atitudes da administração versus
o que aconteceu no tempo, se está melhorando efetivamente para a população. É possível fazer isso. Também é importante que se dissemine as informações daquilo que está se falando na rede entre os impactados os que têm o poder de decisão, na verdade, certo? Então, quem tem o poder de decisão, quem pode apoiar nas ações de uma prefeitura, precisa estar ciente do que está se falando. E, por fim, ferramentas que permitam automatizar e identificar quando uma situação anormal aconteça, para que o administrador ele vá e precise consultar a ferramenta apenas quando estiver acontecendo o evento e não precise ficar o tempo todo consultando. Com isso, com esse trabalho que a gente veio desenvolvendo, teve diversas repercussões na mídia, mas o que eu vou passar agora é justamente alguns cases onde essa tecnologia e essas metodologias que eu apresentei foram aplicadas. O primeiro deles é esse case onde a Ascent Monitor foi premiada nesse Desafio Brasileiro de Inovação com esse Big Data de mais de 18 milhões de mensagens sobre turismo e os interesses do viajante no momento de viagem. A plataforma identifica o momento da viagem, se a pessoa está planejando, se está executando a viagem, se está relembrando, trocando ideias, identifica outras características da viagem e, a partir disso, o administrador público de uma cidade turística, por exemplo, aqui, Nova Petrópolis, possa entender o que são as demandas e tomar atitudes que impactem o turista. Aqui eu tenho um exemplo de classificação. Num caso, a pessoa foi no YouTube e comentou: a cidade de Diamantina, norte de Minas Gerais, é linda também, bem histórica, vale a pena. Uma plataforma com inteligência é capaz de identificar que a pessoa está falando da cidade de Diamantina, Minas Gerais, tá logo abaixo ali, que está falando de uma temática cultural, que é uma pessoa do sexo feminino que está falando e que teve um sentimento positivo, a bolinha verde ali, em relação a essa mensagem. Já uma outra pessoa foi no Twitter e comentou: não acredito que perdi a chance de uma viagem a trabalho para BH. Essa mesma plataforma foi lá e identificou que a pessoa está falando de uma mensagem com temática de negócios e trabalho relacionada a Belo Horizonte, Minas Gerais, e por ter perdido a viagem, a mensagem foi negativa. E o que pode ser feito em relação a uma base de dados com mais de 18 milhões de mensagens como essas? Uma delas é mensuração de demanda e previsão de demanda na cidade. Nesse gráfico, a linha azul representa os números de viagens para Minas Gerais reportadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E a linha vermelha representa as menções com intenção de viagem para Minas Gerais detectadas pela plataforma. Vocês percebem que as linhas não são exatamente iguais, mas tem uma correlação bastante forte. Qual é a vantagem de olhar para os dados de mídias sociais? É que a ANAC leva 45 dias para compilar os dados, enquanto que nas redes sociais a gente tem esse dado praticamente em tempo real. Isso permite um tempo de reação muito mais rápido. Com esse banco de dados, desenvolvemos diversas outras análises e estudos que foram publicados pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, estão no site do Observatório de Turismo. Quem quiser, esteja convidado para consultar essas outras pesquisas que foram feitas e publicadas. Com a mesma metodologia, foi expandido análises para outras cidades também. Tá? E outras análises que fizemos, por exemplo, nesse caso de Ouro Preto, onde a gente analisou
as menções de turismo ao longo do período da pandemia, ali, desde janeiro de 2020 até agosto de 21. Você percebe que há um volume, acompanha ao mesmo tempo que acompanha as menções de casos de Covid e também com a questão do tempo em relação ao pessoal que vai ficando preso em casa e está cada vez mais falando: quero viajar, quero passear, voltar para as atividades turísticas que estavam presas, no modo de dizer, né? Era mais difícil viajar nesse período da pandemia. E nessas mensagens, uma das coisas que pode se analisar é justamente como se categoriza essas menções a Ouro Preto. O mais popular, mais comum é o tipo de conteúdo de turismo de histórico-cultural, que por conta das características e do aparato turístico da cidade. Mas também, para quem não sabe, Ouro Preto tem uma universidade, então quem não sabe consegue entender que, tem um turismo muito grande relacionado a estudos, que é associado a essa faculdade que está em Ouro Preto. Também tem outras temáticas de menor volume, mas significativo também, por exemplo, a gastronomia ou o turismo de esporte de aventura também. A prefeitura pode usar essas informações para guiar o seu aparato turístico. Outro tipo de conteúdo que pode ser analisado, por exemplo, os emojis, que as pessoas usam para expressar as emoções, isso, na prática, acaba trazendo uma figura muito clara do que as pessoas estão falando em termos de sentimento da cidade. Um outro tipo de análise que pode ser feita também a partir do conteúdo online é das avaliações da rede hoteleira. Se pode avaliar, capturar as menções, os reviews numa rede como o TripAdvisor e entender o que as pessoas estão falando. Se estão falando muito do atendimento dos hotéis, da estrutura de piscina, de bar, de hospitalidade, da limpeza dos hotéis. E nesse trabalho que foi desenvolvido com o Sebrae, foi possível avaliar a estrutura hoteleira de Pernambuco, se não me engano, e melhorar, dando indicações pontuais para os hotéis do que cada hotel poderia melhorar, de forma que todo o aparato turístico da região se melhore, atendendo melhor ao turista da região. Um outro caso que nós temos com a Prefeitura de Coronel Fabriciano, onde é possível fazer análise de quem está falando dos assuntos. Nesse caso, no último mês, ali, no período nos últimos 30 dias, fizemos uma análise em relação a quem está falando de segurança e a gente percebe que o maior volume está justamente em relação aos jornais locais da região. Coronel Fabriciano, sendo uma cidade de interior de Minas Gerais, ela é muito impactada por esses jornais locais. Tem também alguns outros jornais aqui, logo mais abaixo, de alcance mais nacional, mas a gente percebe e consegue entender quem é que está falando sobre os assuntos. Um último exemplo, esse exemplo a gente fez ontem em relação à Nova Petrópolis, que é o que está se falando em relação à cidade de forma ampla. E nesse caso aqui, olhando para a data de ontem, essa análise a gente fez agora pela manhã, uma das mensagens que repercutiu foi justamente a presença da prefeita em relação ao evento aqui do Smart Cities, e outra mensagem já no Instagram, justamente em relação ao acesso à cidade por conta das rodovias que estava prejudicado por conta das chuvas recentes que houve na região. Um último caso que eu tenho aqui para mostrar é mais para trazer o quão preciso pode ser os dados que vêm de forma espontânea das redes sociais,
é o caso que a gente avaliou com a prefeitura, com a eleição para a prefeitura de Porto Alegre no ano de 2012. Esse caso que eu vou trazer aqui, ele está publicado numa tese de mestrado, então não tem nenhum segredo aqui que eu estou contando, tá? Na época, o candidato José Fortunati, ele estava se candidatando à reeleição, ele já era prefeito, estava se candidatando à reeleição, e os dois principais candidatos eram a Manuela Dávila e o Adão Vilaverde. Logo no início da campanha, a gente percebe o quanto os dois estavam... A Manuela era o principal candidato a adversário do Fortunati, e a gente percebe pelo primeiro gráfico quanto os volumes eram parecidos, o formato era parecido também. Manuela com um pouquinho mais de rejeição, mas eles eram bastante parecidos. Isso em agosto de 2012. A equipe do Fortunati utilizou dessas metodologias que a gente apresentou, de escutar nas redes sociais o que está se falando de forma espontânea, e alinhou a produção de conteúdo com a escuta. Então, o que a equipe estava falando era sempre o que estava mais em voga no dia anterior. Então, no dia anterior saiu uma notícia falando de algum candidato, de alguma questão da cidade, a equipe do candidato ia lá e fazia uma campanha em relação àquela notícia. Isso tornou a campanha do Fortunati muito mais engajante. E como resultado, lá em outubro, nos últimos 7 dias ali de campanha, você percebe está aqui embaixo, que as impressões no Twitter, apesar do candidato Fortunati ter um número bem menor de seguidores, as impressões relacionadas a Fortunati eram quase o dobro da Manuela, que era a principal candidata. O número de retweets era maior, o número de curtidas também era muito maior. E como resultado, olhando para as eleições, a gente percebe que o Fortunati venceu as eleições com 65% dos votos, e a gente percebe que só no período de 1º a 7 de outubro, os últimos dias antes da eleição, a quantidade de menções ao Fortunati foi muito próximo dos votos que ele recebeu, enquanto que os da Manuela foram próximos também, mais próximos do que os resultados informados pela pesquisa Ibope 2 dias antes da eleição. Então, você percebe o quanto as redes sociais têm uma representatividade sobre o que acontece no resultado real. Tá? É isso que eu gostaria de apresentar, esses cases. Tá? Eu deixo meus contatos aqui, quem quiser, fique à vontade para me contatar. Podemos conversar agora após o painel. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Leonardo. Obrigado a você. E eu quero abrir para o nosso público que quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, tanto ao Fernando quanto ao Leonardo, mas eu já quero aproveitar e dividir uma pergunta com vocês da dinâmica. Nós estamos a falar das mídias sociais, estamos a falar da questão do relacionamento com o cidadão, e o Fernando trouxe um caso da experiência de Niterói, em que ele vai tratar do uso desse ferramental todo, tanto para a política de informação, para a política de demandas da zeladoria, do serviço, que até alguns prefeitos às vezes nos provocam de eu não vou botar isso aí, porque aí todo mundo vai usar, vai dar mais trabalho. Mas essa é a função do gestor, né? Ele não pode fugir da responsabilidade de que, obviamente, quando ele implementa essas tecnologias, facilita também para o cidadão a relação dele de cobrança, né? Esse é o nosso papel. Na verdade, a gente tem que essa faz parte do gestor lidar com isso. É isso que ele busca resolver e dar solução. Mas superado isso, essa busca, essa luta, vamos dizer assim, para introduzir esse ferramental nas nossas políticas e até nas demandas, ou no aspecto que o Leonardo colocou,
que já tem uma veia mais a coletar as informações do ambiente que circula nas redes sociais e, a partir dali, oferecer um posicionamento para a gestão pública, um posicionamento de ação ou até de comunicação, do ponto de vista de se posicionar sobre aquilo, com vários cases e exemplos, né? Até posicionamento não só do marketing, mas o posicionamento da política pública, né, a partir do que está sendo tratado. E a gente vê no ambiente que, até pelos exemplos que você mostrou, que quem faz isso é um prefeito ou é um gestor mais focado, que já tem uma pegada de rede social. Provavelmente, assim, deixa eu recapitular, a política hoje faz um uso das redes sociais. E esses políticos que se apropriaram do desenvolvimento dessas ferramentas para o desenvolvimento da sua política partidária, parece ter sinalizado com mais força e vivacidade dentro do ambiente da gestão esse uso de tecnologia para fazer aí a qualidade da sua comunicação, a qualidade do seu relacionamento da política pública. Então, o que eu queria provocar vocês, e obviamente vocês têm ferramentais excelentes, seja da Sentimonitor, seja da Colab, pela experiência que traz aqui o Fernando e o trabalho de vocês, mas especialmente, Fernando, de você também, e da vivência do Leonardo. Nós estamos aqui com gestores e dirigentes que querem implementar isso nos seus municípios, que querem desenvolver essas políticas nos seus municípios. Qual é a trilha, a jornada para que eles possam desafiar esse processo? Que tipo de profissional eu tenho que ter? Eu sei que eu tenho no mercado caminhos para isso, mas que tipo de profissional eu tenho que ter? Ela não adianta só ter um ferramental à disposição e aquilo ficar lá parado, coletando informações. Como eu estruturo essa jornada, esse processo, essa equipe dentro da minha estrutura? A pergunta não demorou à toa, é complexa. Vamos começar do... Bom, primeira coisa, que acho que é a primeira coisa mesmo, assim, não tem essa... Eu não que discordo, mas os políticos se apropriaram disso. Eu acho que tem uma questão no Brasil muito claro, porque isso que eu faço lá em Niterói, assim, tem a parte, obviamente, de comunicação digital, né, comunicação ativa, divulgação do governo, mas a parte de abrir o governo, a participação cidadã, é um mecanismo de democracia participativa, que não é novidade. Estou no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul ficou mundialmente conhecido na década de 80, 90 pelo orçamento participativo. Foi copiado no Brasil e em boa parte do mundo. Tem um viés inicialmente ideológico, mas vamos tirar um pouco ideológico, mas assim, pelo menos de visão de mundo, e uma parte que divide uma parte da política sobre democracia participativa. Tem gente que disputa a eleição, governa para ampliar isso, gente que não quer fazer isso, né? E aí vai batendo esse limite mesmo. O cara vai dizer, não quero abrir isso aqui para falar com ninguém, não quero ouvir ninguém para governar. Tem a ver com a nossa tradição política, né? Do governante como senhor supremo, com uma coisa de uma herança ainda monárquica, né? Porque a gente não vai perdendo as coisas, a história não abandona as coisas para trás, né? A pessoa é eleita, tem uma confusão, é importante. O cara que é eleito, e a democracia representativa é fundamental, ele de fato tem o poder e a responsabilidade de exercer ou governar aquilo ali. Ainda mais se tem presidencialistas, como são os nossos. Mas dividir, né, entregar uma parte da decisão e do pensar a cidade, o território, o país, enfim, ao cidadão, já é algo que não é novo. Se usava outras ferramentas, né, o orçamento participativo, conferências, conselhos, audiências, enfim, plebiscitos, e agora a internet colabora muito com isso. Mas está numa tradição, em Niterói tem a ver com isso, eu queria chegar nessa parte. Tem a ver com, eu acho que com décadas de governos ditos progressistas, com variações e com consequência e sequência de uma compreensão, embora com cortes, de que as pessoas têm parte na gestão pública, enfim, e podem participar. A gente está meio que radicalizando isso, né? O ex-prefeito Rodrigo costuma falar que eles estão radicalizando a democracia. Então a ideia é essa mesmo, trazer o cidadão para opinar, e aí o mais difícil, para assumir parte da responsabilidade também. Às vezes e é legal na gestão de redes sociais, que eu oriento a equipe lá, dar uma resposta às vezes meio duras, assim, chamar a responsabilidade, né, cobrar as pessoas um pouco, porque senão é uma relação muito, e aí com eleição, e não é sempre eleição, né, atrás de voto. A gente quer obviamente aprovação da gestão, mas trabalha com a ideia de um diálogo mais duro, às vezes mais firme, assim. Por exemplo, no caso agora da Luz, da Enel,
A prefeitura não é responsável pela falta de luz, tem zero responsabilidade sobre isso. Então a gente bate forte. E se coloca ao lado do cidadão, que é o problema de todos. Mas sobre montar a equipe, que é a sua pergunta, a gente lá montou esse sistema de participação social via canais digitais na comunicação, que é onde eu estou. Mas, obviamente, não é só, né? O governo todo. No governo inteiro, ou nas áreas todas que tem interface com esse sistema de participação, atende demanda, presta serviço, de forma direta ou indireta, tem que ter alguém, pelo menos alguém, que está integrado a esse sistema. Via de regra, os governos já têm, né, por legislação, alguém que cuida de ouvidoria, lei de transparência. Então, dialoga um bocado com isso e um bocado com as assessorias de comunicação. Mas, na prática mesmo, com um ganho de musculatura social, os próprios gestores todos compreendem essa história. Eles querem fazer consulta pública, eles perguntam como está o collab deles, recebem relatório, querem saber se tão bem o prefeito vê. Tem dashboard em tempo real, que a gente tem, os collab cria, o que a gente também criou. Para acompanhar em tempo real como está o tempo de resposta, como não está. Isso gera uma cultura de controle, de accountability, né? Para sair do discurso mais de esquerda para o discurso mais tradicional de gestão pública. Isso gera uma possibilidade infinita de observação da própria gestão pública e do cidadão sobre a execução do governo de cada área. Bom, eu não sei se eu perdi, porque era grande a pergunta, mas acho que eu cheguei lá. Assim. Então, que tipo de profissional? Qualquer um que vai se envolver com a ideia porque a gente tem que treinar as pessoas, né, para entender como você vai fazer a distribuição de demandas do cidadão, entender como funciona o governo, que coisa para cada lugar. Significa um bocado ter gente que compreende a gestão pública, e só para mim ali, para Mariá, pessoal da conservação, que é muito forte, mas passa menos por isso e mais pelo gestor comprar ideias. E aí voltamos à cultura política. Leonardo, também queria ouvir, especialmente porque essas ferramentas, eu sei, elas atuam na área de comunicação, desenvolve-se ali, talvez coordene esse processo, mas como a gente trabalha com as demandas do cidadão, que é uma parte importante do processo, né, isso acaba interagindo e acaba tendo uma relação direta com os vários setores que atendem essas demandas do cidadão a partir dessas aplicações. Então, há uma necessidade interna e externa de letramento também, né, dos servidores em uso da ferramenta, do cidadão também de comprar a ideia, de utilizar a ferramenta, esse processo todo dessa jornada que tem que se fazer, os desafios e como é que a gente supera isso. Eu concordo tudo que vocês falaram, né, em relação a o que está acontecendo. A gente entende do nosso lado que a cultura do uso da tecnologia, na verdade, é uma demanda da população. As pessoas querem falar nas suas redes sociais ou em algum lugar online, de maneira fácil, porque hoje em dia todo mundo tem o seu celular. Então, todo mundo quer falar de maneira fácil e ser ouvido. A gente quer ser ouvido, faz parte da natureza humana. Então, a gente quer ir no meu Twitter, no meu Instagram, eu quero ir lá e reclamar. Não, tem um buraco aqui na prefeitura, na minha rua, e esse buraco já está fazendo aniversário e a prefeitura não faz nada. Eu, como cidadão, eu quero poder fazer isso e eu quero ser ouvido. Então, a necessidade de fazer esse uso de tecnologia, o administrador público ele acaba percebendo isso naturalmente, porque na verdade é uma demanda dele, da população. E aí, entrando no assunto de quem é que pode fazer isso, qual é o profissional, eu entendo que tem que ser a pessoa curiosa, né? A pessoa curiosa no sentido de ter a curiosidade de abrir o sistema, entender o que diversas pessoas estão falando, porque quando a gente está falando dessa coisa de Big Data, o volume é difícil segmentar. Até que ponto é um problema comum e a partir de que ponto é um problema dessa pessoa específica? Será que todo mundo falando de buraco na rua é um problema de cada pessoa, ou será que realmente tem um problema na empresa que conserta o buraco? Então, a pessoa ela tem que ter uma curiosidade de investigar esses dados e correlacionar esses dados com os serviços
que a prefeitura presta, né? Essa pessoa tem que entender. Então, eu acho que o profissional que vai ser capaz de entender e lidar com toda essa tecnologia e trazer isso para o benefício da população e do gestor público é justamente essa pessoa que é capaz de entender e de correlacionar uma coisa com a outra. Muito bem, obrigado então, Fernando e Leonardo, pela oportunidade de vocês participar nesse painel. Quero oportunizar para vocês aqui um momento ainda final de despedida. E aí, desde já, em meu nome, em nome do Instituto Paulo Zukoski, em nome da Rede Brasil de Inovação e Cidades Inteligentes, agradecer a Sentimonitor, a Prefeitura de Niterói, que oportunizou que vocês pudessem vir aqui tratar desse tema das mídias sociais, e a todo mundo que também está em casa, que está pelo YouTube ou pelo Instagram aí do Instituto Paulo Zukoski, da Rede Brasil de Inovação e Cidades Inteligentes. Divida e compartilhe o material aqui com os seus colegas, com a sua turma, as experiências que estão sendo trazidas aqui. Começo com você, Fernando, fica à vontade. Eu estou na dúvida, não ia abrir para perguntas? As pessoas querem perguntar. Tem pergunta? Desculpa, aqui eu não vi aqui. Eu olhei para cá, não vi. Me perdoe, acho que é importante. Deixa eu passar aqui, claro. Falar. Mais importante. Boa tarde, imagina. Eu trabalho na comunicação de Caxias do Sul. Nós somos a exceção, né, que veio de carro aqui, dizendo das barreiras, enfim. Seguindo mais ou menos nessa linha que vocês estavam falando, a gente já buscou, implementou algumas ferramentas assim de mais velocidade de comunicação com o cidadão, e a gente acabou tendo problemas lá na ponta no resultado de colocar a tampa do bueiro. A gente não conseguia, porque quando tu começa a trabalhar na rede social, a demanda vem mais rápido, consequentemente tu precisa de uma resposta mais rápida, a reclamação vai ser mais rápida, né? A minha pergunta para ti, Fernando, vocês fizeram algum trabalho interno, por exemplo, depois que vocês começaram a trabalhar com o Colab, internamente nas equipes da prefeitura, no cara que vai tapar o buraco, que vai podar a árvore, enfim? Primeira coisa, quero voltar, porque na minha resposta eu esqueci de um detalhe importante, eu fui lembrado pelo colega aqui. Sim, a equipe sensibilidade sobre... Tinha que ter uma característica fundamental, e tem a ver com essa resposta, sensibilidade sobre os problemas das pessoas da cidade. E sim, né, os espaços, por exemplo, a Secretaria de Conservação, que é a maior demandada nesse tipo de questão, ela tem uma equipe maior, hoje é maior do que a minha na comunicação, para dar conta disso. Tem mais gente lá, e a gente divide tarefas do que isso. Agora, e aí chegando à sua pergunta, eu acho que o erro conceitual está aí. O problema não nasceu quando o cara reclamou na internet, estava lá. E as pessoas estavam, pela mais expressão, mas sobre carioca, vai bem puta já. Elas não ficaram mais putas porque vão postar no... Ao contrário, inclusive. Porque o próprio fato de ter aonde falar e ter algum tipo de retorno, mesmo que não seja solução, eu não falei aqui no começo, sou psicólogo de formação, comunicação foi um caminho. O espaço de escuta costuma criar ambientes menos tóxicos. Então, o silêncio, a parede, o não ter onde falar, aquela ideia de que nada vai acontecer é muito pior do que isso. Então, assim, a resposta é essa. Objetivamente, o começo do problema está errado, assim, mas no gestão vai ter, vão reclamar. Sim, vão reclamar, já reclamavam. O cara já reclamava na própria rua, postava no grupo do Facebook, no WhatsApp do bairro, e você nem vê. A gente, inclusive, apareceu aqui rapidamente, boa parte do que entra nesse número de Colab é monitorado no grupo de Facebook e o WhatsApp da cidade. Te monitora, raspa na mão e coloca lá dentro. E atende e responde lá. Não importa muito de onde vem, sabe? Importa que manter o diálogo aberto. E Caxias é cidade média, pequena, então tem mais a ver ainda conosco. Também, o Colab especialmente, mas qualquer ferramenta que você... Pode ser Excel, a gente fazia no Excel antes. Vai te dar dicas, né, do tipo, poda, que é sempre o problema. Nós estamos demorando semanas a responder poda, porque qual é o problema? Bom, o problema não é que tem muita demanda, não é que tem Colab, é que tem pouca equipe. E claramente ajudou muito lá a dimensionar, porque dimensiona na prática, né, na coisa de forma empírica. A quantidade de demanda que chega, o tempo de resposta, bom, o governo precisa botar mais dinheiro com isso, menos com aquilo. É uma ferramenta de gestão sobre tudo, né? A gente, inclusive, implementou um módulo ano passado, e eu estou devendo acabar com minha meta de governo esse ano, que Niterói tem um georreferenciamento, chama CIGEL. Outra cidade também tem. Essa mesma tecnologia, da Civitas. E a gente fez uma camada de cruzamento do que está já referenciado na cidade
com as demandas dos cidadãos via Colab. Então o cara consegue ver, o gestor olhar assim, bom, aqui está marcada uma escola, que reclamações tem nessa região, aqui tem uma árvore, um bairro, quantas reclamações de árvore tem aqui, por aí vai. E a gente está ainda avançando. Aí é complicado, tem coisa de letramento, né? Um diálogo com o gestor para ele usar melhor essa ferramenta do Sigel para usar esse cruzamento. Alguns usam, outros não. Mas a ideia é abrir o canal de diálogo com o cidadão, cumprir a função pública de ouvir as pessoas e responder as demandas delas, né? Atender o serviço público. E na ponto de gestão, assim, é de racionalizar recursos também. Dar dado real, empírico, né? Número, com todos os vieses possíveis, né? Como eu apontei no começo. A classe média participa mais, menos, tem que levar em consideração o viés. O bairro com mais demanda sempre é o bairro mais rico. E isso tem que ter o viés, tem que dar uma olhada, pensar sobre isso. Mas tem a ver com racionalização de investimento, né? Isso, imagina, cidade inteligente. A ideia de cidade inteligente passa muito por isso. Né? A gente fala muito de eventos e tal, grandes sistemas super caros e lucubrados que foram fundamentais. Mas a cidade inteligente é uma cidade que leva em consideração que tem de informação disponível para racionalizar recursos e melhorar a vida das pessoas. Legal. Sou da cidade de Penha, em Santa Catarina, cidade do Beto Carreiro. E por si só a cidade está crescendo e meio que desordenadamente, né? Apesar de todo o trabalho agora para tentar ordenar ela. O que se percebe que o cidadão, no geral, ele, como vocês falam, não tem essa prática de usar o canal da prefeitura, usar os canais de comunicação com a prefeitura. Eles ficam mais no grupo do WhatsApp do seu bairro, ficam na crítica no Facebook e tal. Que tipo de campanha seria interessante para passar para a população o aplicativo, para incentivar eles a usarem essa comunicação com a prefeitura e não ficar rodeando só no seu bairro? Seria mais ou menos isso. No palco 2. Ele começou a falar alto. No final, vamos esperar um pouquinho. Melhor, né? Mas o próximo terá como tema Safe City, oferecendo segurança ao cidadão. Os nossos painelistas serão o Tenente Coronel Roberto Donato e também Cláudio Nascimento. Palco 4, palco 3 ali também já em instantes iniciando. Mediação de Augusto Brown, painel Planejamento e Gestão das Obras, Processos e Tecnologias que oferecem redução de custos e ganho de eficiência. Os painelistas Gabriel Steffens e também... Vocês conseguem me ouvir? Todo mundo consegue ouvir? Porque eu estou com dificuldade, mas vamos lá. De perder menos tempo. Fico feliz que a mesa está se estendendo. É bom quando se estende porque está indo bem. Bom, eu acho que a gente nunca vai evitar, não tem como evitar que o cara fale no ambiente dele. As pessoas fazem isso, né? Falam nos seus ambientes, falam no vizinho, falam no grupo. Mas criar a possibilidade de dialogar com o governo diretamente, no mesmo nível, né? Que significa, às vezes, se abaixar. Como é que é isso no Brasil? O governo se abaixa um pouquinho e convida o cara a levantar um pouquinho, né? Falar no mesmo patamar, de forma horizontal. Isso precisa de retroalimentação, né? De feedback. Quer dizer, só vai funcionar se você fizer e cumprir. Cumprir não significa atender a tudo que todo mundo pede na hora que quer, porque nenhum governo consegue fazer isso. Mas cumprir, pelo menos, a questão de responder. Minha maior paranoia no começo é que não pode nada sem resposta. Já era assim quando comecei a gerir rede social, estava na minha cabeça isso, acho que de formação. Começamos a gerir Facebook, tinha posts gigantescos, 1 milhão de comentários. Não importa, vamos ficar igual uns malucos respondendo um por um e tal. Até hoje a gente faz isso, claro que às vezes é impossível, mas a ideia é de não deixar as pessoas no vácuo, no vazio, porque a experiência do cidadão com o poder público, às vezes, é essa coisa do vácuo, do vazio e da parede, né? Da burocracia que impede e tal. Então, era evitar isso. A gente sofre muito até hoje com o órgão X resolve, vai lá dar uma resposta assim. O cidadão precisa vir ao órgão de 9 às 5, dia útil. Essa resposta não serve. Não vai mais, né? Precisa atender, responder aqui. Mas, voltando, fazer uma boa divulgação, tem um bom serviço, o Colab é muito bom, tem outros muito bons, enfim. O Colab é especialmente bom. Acho que o Colab faz, não tem ninguém que faça. Então, que eles têm, a gente contrata por elegibilidade, né? Não tem licitação, porque não tem concorrente do que eles vendem. Não existe. Mas tem outras ferramentas possíveis de fazer. Dá para fazer o que a gente faz usando o Colab na unha, com rede social, inventando e tal, dá mais trabalho, tem menos dado, inteligência, depende dos recursos de cada um. Não é. O Colab não é caro, é barato. Mas é uma questão. Agora, mais do que tudo isso, é cultural mesmo. Abrir o canal precisa funcionar.
Vale para sua loja também, para sua rede social. Eu também, o que que seja, precisa ter isso, né? É isso. Só complementando a resposta, do meu ponto de vista, a gente entende que é importante que a prefeitura esteja aberta para ouvir em todos os canais populares, além de uma ferramenta como o Colab, que foi trazida aqui para a gente. Estar presente nas redes sociais é importante, né? Mesmo naquelas redes que parece que não é tão popular, né? Então, por exemplo, hoje em dia o Instagram é a mais popular, mas com frequência a gente percebe algumas pessoas, empresas, prefeituras que dizem: ah, não, a população não usa o Twitter, né? Mas usa, sabe? Ah, não usa o TikTok, usa. Mesmo sendo menor o volume, é importante estar aberto, eventualmente ter algum conjunto de uma campanha de hashtags de interesse, por exemplo, sei lá, uma hashtag você é de Penha, né? Reclama Penha. Ah, se a pessoa quer reclamar, eu estou pensando agora o exemplo, né? Ah, prefeitura, a hashtag Prefeitura Penha, por exemplo. Talvez seria interessante, que aí as pessoas não precisam nem querer marcar, ir direto no perfil da prefeitura. Basta ela escrever, tem um buraco na minha rua, hashtag Prefeitura Penha. A prefeitura consegue identificar isso, né? Agora, se a pessoa não sabe nem da existência de uma hashtag, algum meio de abertura, ela não tem, aí ela vai ficar realmente presa nos canais fechados dela, certo? Legal. Muito obrigado. Eu peço escusas aqui, na verdade eu não me virei, não vi a colega de Caxias aqui, mas foi muito legal. Quero dar a palavra para vocês fazer o encerramento, já agradecer desde já, a gente está passando do tempo. Mas eu vi sentado aqui o prefeito de Coronel Fabriciano, que foi que você citou ali, presidente da Associação Mineira de Municípios, e conhecendo é por aí. Eu sei que teus dados não trazem isso, mas é prefeito segundo mandato, com 80 e poucos % de aprovação, faz pesquisa de 3 em 3 meses para saber o que está bem na saúde, o que está bem na educação e tal, e aí todo mundo tem que andar... Porque senão o cara está mal avaliado, se o secretário está indo mal, se a comunidade, a coisa está... E dele também, né? E a gente vê o quanto ele é ativo nas redes sociais. Então, assim, até para os gestores, dirigentes conhecer, querer conversar com alguém que milita, que faz esse tipo de processo, está sentado entre vocês aí um par que... as duas gestões eu acompanhei um pouco da história e vi ali o case, que vocês trabalham com ele lá. Realmente assim, focado nesse processo também de avaliação, não só de expor as suas obras, o seu trabalho, a sua coisa, que é dar essa transparência, mas também de fazer a sua avaliação, a sua crítica interna, de coletar e de enxergar o que o cidadão está pensando do seu trabalho, até para que tu possa fazer as políticas de conserto, de estruturação, de arrumação que você precisa fazer, que obviamente nós erramos. Né? Se a gente acha que não erra, nós aí estamos tendo algum problema, né? Então a gente erra e obviamente essas arrumações precisam ser feitas. Muito obrigado mais uma vez. Começo com você, Leonardo. Obrigado, e Fernando também. A gente já está um pouco atrasado, não vou segurar muito, né? Eu queria agradecer a atenção de todos. Eu vou passar o dia ainda, então quem quiser conversar comigo, fica à vontade para me procurar. Se não me encontrar aí, não puder falar agora, pode me procurar no sentimonitor.com e a gente segue a conversa. Muito obrigado. Bom, é isso, né? Estou gostando de estar levando mais temas, ela está brava, mas sair daqui já, ó. Acabou, tá aqui sentada de cara feia pra gente, vamos terminar. Foi muito bom, editor também, vou ficar até amanhã, estou disponível, eu não pude chegar mais cedo, mas seria ótimo conversar mais e receber contatos. A ideia de troca é algo que interessa muito a gente. Parabéns também para o Leonardo, muito legal. Toda a ferramenta de monitoramento é interessante, e algumas as que entregam de verdade é melhor ainda, que tem uns que enganam essa entrega. Porque a ideia de entender tem toda a razão, sabe? Você consegue movimentos de rede que entregam muitos movimentos da vida real, porque a rede é a vida real, né? Eu estou aqui falando, vocês estão todos no celular. Eu respondi as 5 mensagens aqui, tem a crise na cidade lá. A gente está o tempo todo interagindo aqui, então você consegue de fato entender o sentimento das pessoas, prever. Tem preditores importantes para eleições, por exemplo, que passam pelo Google Trends, né? Para eleições e para tudo.
Né? Você vai ver o trend do Google, estão procurando mais, não estão procurando menos. Aquilo aí é o caminho da questão e é o que a gente faz na gestão da cidade ali. Ver que as pessoas estão reclamando mais, reclamando menos, demandando de qual forma, como está o tempo de resposta, para tentar gerenciar melhor e ter uma experiência da vida na sociedade, vida urbana, na vida na cidade, vida sociedade. Mas esse é meu lado que me faz fazer isso, né? Mais agradável, mais do que agradável, né? Mais de fato comunal, mais dividida, mais colaborativa mesmo. Porque a lógica do mundo pós-moderno, mundo neoliberal, é muito individualismo o tempo todo e a rede social pode ser usada para isso ou pode funcionar ao contrário. Nós tentamos funcionar ao contrário. É isso. Obrigado. Valeu, Fernando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, querido. Parabéns. Eu agradeço. Muito obrigado. Parabéns.